Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, começando mais essa videoaula, a segunda parte da nossa aula. Vamos estar começando, estamos falando, né, na verdade, sobre esse semestre, sobre os livros dos profetas menores. Eu e vocês estamos trabalhando o livro de Oséias. Falamos na outra aula sobre esses dois slides. Vou dar só lendo esse slide para podermos estar falando um pouco. E disse Adão, em Gênesis 2, tá? Sei que está um pouco fora de Oséias, só para ter um entendimento, para nós falar a importância do casamento. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Em Mateus também fala sobre o casamento. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Eu coloquei só esses versículos, tem muitos outros versículos que falam esse casamento, né? E podemos agregar em Oséias, reunir em Oséias para podermos estar estudando, mas eu não quis pôr muitos versículos para não poder ficar algo muito extenso, né? Muita leitura. Como vimos na aula passada, a importância do casamento. Oséias, o livro de Oséias, Deus manda ele casar com uma mulher que está na vida de prostituição, simbolizando Deus com o seu povo, a mulher sendo o povo e Oséias sendo Deus, para um exemplo, para que as pessoas vejam o sentimento que Deus tinha com o seu povo, que estava acontecendo. A prostituição do povo seria a idolatria. Outros deuses estavam se relacionando, cultuando, adorando, louvando outros deuses. Ele fala, até mais destacado nesse livro é Baal, que significa dono, né? E isso estava tendo um conflito no relacionamento com Deus. E não só por estar se relacionando o povo com outros deuses. Também o povo estava se corrompido, a moralidade estava lá embaixo. Pessoas estavam fazendo coisas horrendas, comportamentos destrutivos. Então, Deus usa Oséias para dar um alerta ao povo, assim, pessoal, olha o que está acontecendo. Porque Deus falou de muitas outras formas. Você vê outros profetas que nós iremos estar trabalhando e os outros professores estão trabalhando. Eles vão falar sobre isso. Precisamente está falando sobre Israel, né? Que Israel tinha se corrompido, né? E Deus falou de muitas outras formas. Aí ele usa a história de Oséias para que as pessoas pudessem entender aquilo que estava acontecendo entre ele e Deus. Entre eles e Deus. Assim, minha aliança que eu tenho com vocês, que eu fiz há muitos anos atrás, está corrompida, está destruída. Vocês estão me traindo. Não foi o acordo que nós fizemos. Porque um casamento é um acordo. Qual pessoa que quer casar com uma pessoa e a pessoa ter outros relacionamentos? Ninguém. Ninguém quer isso. E o casamento de Deus com o povo estava assim. Eu casei com vocês para eu ser o seu único Deus. E vocês serem o meu povo. E não está acontecendo isso. Aí o livro de Oséias mostra a indignação de Deus, o sentimento de Deus que estava tendo.
Deus estava sofrendo. Estava sofrendo por conta disso. E aqui eu coloquei esses versículos para destacar a importância que temos, que Deus dá para o casamento. O casamento é muito importante. Você vê em Gênesis, que nós lemos agora, foi a primeira instituição que Deus constituiu na Terra. Foi o casamento de Adão e Eva. Vai falar assim, os dois serão uma só carne. E nós somos um só em espírito com Deus. É algo difícil de entender. Falando assim, eu já falei isso com algumas pessoas, mas é meio complicado entender. Muitos não vão entender, outros vão entender só lá na frente. Assistindo outras videoaulas, com o tempo, pessoas que participam da escola dominical poderão estar entendendo bem sobre isso. E aí ele fala assim, ó, 19: portanto, o que Deus ajuntou, o homem não separa. Você vê a importância de Deus dar para o casamento. Aqui vai falar sobre a noiva de Cristo, mas vamos voltar um pouquinho aqui. Assim, por que Deus queria? Por que dá muita importância ao casamento? Por muitos outros motivos. Porque Deus, assim, não só isso que eu vou falar. Se você pesquisar, você vai ver outros motivos. Mas, assim, o que o tempo dá e vamos trabalhar hoje é sobre isso, que Deus é família. Por isso que nós chamamos uns aos outros de irmãos, porque somos a família de Cristo, somos uma família de Deus. E Deus sabe a importância da família. No reino de Deus, falando espiritualmente, a família é uma célula do reino. É algo muito necessário. O conjunto de famílias que constrói o reino de Deus. No Antigo Testamento, ele pedia até para... gente, vamos fazer o seguinte. Tá vendo essas histórias que aconteceu no Egito? Essa história que nós lemos agora, era passado oralmente para os filhos. E os filhos faziam isso para as outras gerações. Nós não tínhamos a Bíblia como é hoje, escrita. Nós temos agora impressa, escrita, fácil acesso, temos até pela internet. Não. O conteúdo bíblico que nós lemos, boa parte dele foi todo passado oralmente. Então, a família é importante para Deus também, para passar esse conteúdo da tradição judaica para os seus filhos. Era isso que o judeu faz. Então a família passava todos os traços de personalidade, de tradições para os seus filhos. Pode ver até hoje, assim, às vezes você olha pessoas, quantas pessoas você olha assim, você conhece a pessoa, depois você vai conhecer o pai, a mãe, nossa, é igualzinho, carinha de um, focinho do outro, né? Até o jeito para falar, muitas vezes, fala igual o pai, fala igual a mãe. Porque a família transmite esse conteúdo para os seus filhos, para os seus herdeiros. E assim vai indo sucessivamente, vai passando de geração em geração. Alguns traços, né? Então a importância que Deus dá para a família, uma família bem construída, para Deus é algo ótimo, porque vai ajudar a alicerçar o reino de Deus aqui na terra. Pode ver, a pessoa que é cristão, os filhos dela vão ser cristão. Filho de peixe, peixinho é. Pode ser que não fique a pessoa assim, vai ser idêntico, mas às vezes a pessoa é cristão, fervoroso, mas o filho não é tanto. Mas assim, de qualquer forma, o filho é cristão.
Até assim, em outras religiões, que nem vai, por exemplo, o muçulmano, os islâmicos. Lá eles podem ter um homem, 3 mulheres, mas se você ver dessas 3 mulheres, os filhos que elas vão gerar, os 3 vão ser muçulmanos. Tem uma tendência muito forte para isso. Então, a família para Deus aqui na Terra está essa importância para construir e estender o reino de Deus na Terra. Uma família destruída acaba isso não acontecendo, tendo essa dificuldade. Você vê um bom exemplo melhor que podemos estar tendo. Uma pessoa que é órfã. Você vê a dificuldade que ela vai ter na vida. Ela não tem as proteções do pai, não tem alguém responsável por ela, ela não tem uma casa, um abrigo, ela não tem cuidados. Os cuidados dela vai ser terceirizado, muitas vezes uma instituição. Ela vai ter isso quando ela for adotada. Aí você vê a importância da família, no cuidado, na formação dessa criança. E para nós, da mesma forma, para Deus, a família vai construir a formação do filho. Você vê quando as pessoas são bem-sucedidas, aí você vai pegar a história da família, a família é uma família bem estruturada, mesmo que ela não for cristã, mas ela foi uma família bem estruturada. E conseguiu passar, a família conseguiu passar, dar, oferecer para essa criança, que hoje é adulto, né? Condições para poder ela ter uma boa formação. Então, para Deus, ele dá muita importância para a família. Deus é família. Nós, como os cristãos, na igreja, como eu falei, nós formamos também filhos. A igreja, como mulher, ela dá uma figura de mulher. Ela é uma figura de mulher. E a mulher faz o quê? Ela gera um filho. Ela cuida desse filho, ela forma esse filho. Então, as pessoas que estão aí fora, ela vem para a igreja e lá na igreja a igreja gesta essa pessoa para formar um cristão. Ela gesta e depois ela tem uma responsabilidade de cuidar. Se vê a comparação que nós temos sobre família, de homem, de mulher, da mulher para a igreja. Por isso que fala que aqui eu coloquei esse versículo, a esposa de Cristo, a noiva de Cristo, porque a igreja tem uma responsabilidade de gerar. Ela gera cristão. O que é um cristão? É um pequeno Cristo. A nossa figura é Cristo. Nós somos cristinhos, né? Pequenos cristos. Nós temos que... A ideia da igreja, a função da igreja é formar, gerar novos cristos. Por isso somos chamados cristãos. Vamos ler esse versículo que está em Efésios. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Você vê a igreja chamada não somente mulher, mas a noiva de Cristo, que é um termo mais apropriado. Por quê? Porque lá no futuro
Cristo vai resgatar a sua igreja aqui na terra e vai levá-la para esse casamento, para morar junto com ela, para conviver com ela. O casamento é isso, convive com a outra pessoa em amor. Aí aqui nós somos a igreja, que somos nós, né? Somos noivo de Cristo, noiva de Cristo, porque a noiva está se preparando ainda, está preparando o casamento. Quando um casal é noivo, eles estão se preparando, estão lá procurando comprar uma casa, ter uma casa, quem casa quer casa, né? O que mais? Ele quer preparar ali o acordo no casamento no civil, depois numa igreja. Eles vão se preparando para o casamento. Eles estão sendo noivos, estão lá comprando os móveis, enfim. Estão construindo a sua vida para poder casar. Então, da mesma forma, a igreja ela está se preparando para esse futuro casamento. E por isso que a igreja não pode se comportar de qualquer jeito. Ela tem que... E era isso que Israel estava fazendo. Eles estavam se comportando de qualquer jeito. Estavam quebrando a aliança que tinha com Deus. Eu sei que essa história aconteceu há milhares de anos atrás. Mas é o seguinte... Toda a história bíblica, como nós aprendemos na outra aula, é exemplo para a nossa vida. Assim como foi exemplo para Israel, essa história é exemplo para nós. E nós temos que estar preparados para a volta de Cristo. Não vamos nem detalhar muito sobre essa volta de Cristo, que tem até uma parábola das noivas, as que ficaram para trás e as que entraram no casamento, enfim, porque não tinha azeite, não estava preparada. A noiva falou assim: não, nem te conheço vocês. Nós temos que estar preparados para a volta de Cristo, para o dia que o Senhor voltar. Aqui tem outros versículos que falam sobre isso, o dia das botas do gordeiro. Por isso eu coloquei esses assuntos. Então só uma olhada aqui. Vamos ler esse versículo de Deuteronômio 7, 3, 4. Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a teus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Aqui nesse versículo fala, Deus expressa, que é mais ou menos umas leis, que o povo não deveria pegar seus filhos e casar com outras pessoas de outras nacionalidades, de outros reinos. Quem era judeu deveria ser judeu, por essa importância que eu falei, de poder passar essa tradição. Senão ele fala assim: vai desviar de mim os seus filhos, casando com outras pessoas de outras religiões, outras nacionalidades, com outra bagagem histórica. Então, você vê que ele fala: seus filhos vão desviar de mim por conta disso. Muitas vezes é para nós refletirmos isso no nosso dia a dia. Cada versículo bíblico é para nós refletirmos, ver que nós casando com coisas desta vida, com coisas que atrapalham o nosso relacionamento com Deus, atrapalham a nossa vida com Deus e nos fazem desviar do caminho do Senhor, desviar do Senhor, acabam rejeitando a Deus. E às vezes nós temos essa visão assim, que desviado é aquele que está no mundo fazendo coisas erradas, né? Enfim, mas muitas vezes nós estamos na igreja então as pessoas podem estar desviadas. E muitas vezes, assim, eu vou pôr uma coisa mais
detalhada, assim, não vou nem falar das pessoas que estão na igreja e estão desviados do caminho do Senhor, mas até mesmo nós que buscamos uma vida fervorosa, o Senhor, fazer as coisas certinho para Deus, mas a pessoa pode estar desviada em um detalhe. Por exemplo, vamos falar do ministério, às vezes a pessoa está desviada no chamado dela, na vocação dela. Deus tem uma linda vocação para ela, tem um lindo chamado. Às vezes a coisa é chamada, muitas almas são conquistadas, muitas almas são edificadas, nós se edificamos com a vida dessa pessoa, mas ela deixou esse caminho, ela desviou desse caminho do ministerial dela, que Deus tem para ela. Aí esse livro faz nós refletir isso. Deus falando, você tem que voltar. Tem coisas que você colocou que está desviando do meu caminho. Aquilo que eu coloquei para você, a pessoa colocou, Deus colocou ela no caminho ministerial e ela está desviando ela aí disso. São detalhes, às vezes muitas coisas, às vezes a pessoa Deus tem um caminho de oração. A pessoa orava todo dia, ora todo dia, mas ela está casando com determinadas coisas que fazem ela desviar de Deus, desviar desse caminho de oração. E isso vai destruindo ela, vai destruindo. Eu mesmo, uma coisa que eu estava me atrapalhando muito. Se você entrar no meu Facebook lá, eu não voltei, eu desativei ele. Não que estava trabalhando na minha vida espiritual, mas assim, estava consumindo muito o meu tempo. Eu olhei assim, dá pra ver quanto tempo você fica no Facebook. Eu estava ficando 1 hora e meia. Mas se pensar bem, todo dia 1 hora e no final do mês dá 30 horas. Até mais, né? Que 1 hora e meia, enfim. 30, 35 horas do meu dia em Facebook. Aí depois não podemos nem ter desculpa de não poder orar, porque... E fora outras coisas, eu também tirei por causa do que eu estou estudando, fazendo uma faculdade, então acaba me atrapalhando também isso. Aí eu acabei tirando. É uma coisa que eu estava casado praticamente com ela, o Facebook, e estava me atrapalhando minha vida espiritual, meus estudos, então eu cortei, e devemos cortar isso. Ver aquilo que nós estamos pondo para nós se aliançar, que está nos atrapalhando a construção da nossa vida, nosso relacionamento com Deus. Amém? Espero que essa aula foi bastante produtiva para vocês, para mim também. Legal? Deus abençoe a todos.